Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui para o nosso momento de espiritualidade, momento de reflexão da palavra de Deus. E eu quero te agradecer, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te dar boas-vindas. E a você que já está há mais tempo também aqui no canal. Eu te agradeço e te peço para que você possa curtir, para que esse conteúdo, essa palavra, seja enviada para mais pessoas, para que venham aqui também e possam refletir conosco. Eu sempre digo aqui que o intuito desta minha reflexão da palavra de Deus é te provocar, é fazer uma provocação no sentido de que você possa também estar pegando, tomando lá, né, pegando a palavra, tomando a sua Bíblia que você tem aí, e que você possa também fazer essas leituras, essas reflexões diárias para a sua vida. Porque a palavra de Deus ela é um alimento para nosso espírito, né? Assim como nós nos alimentamos, todos os dias nós precisamos, né, de nos alimentar o corpo, nós precisamos nos nutrir com os nutrientes para que nós possamos continuar aí com resistência física. Nós também precisamos alimentar a nossa mente, o nosso espírito da palavra de Deus, dentro da nossa compreensão. Às vezes eu estou aqui lendo a palavra contigo, às vezes aparecem algumas pessoas aqui e posso até me dizer algo assim, de algo que não concorda, tudo bem, de algo que eu expresso aqui, às vezes, de uma maneira meio. Cada um tem uma maneira de expressar, de poder levar a palavra. Eu não sou nenhum profeta, eu não sou missionária, eu não sou eu não tenho uma formação acadêmica voltada assim para a religião, né? Da filosofia, da teologia, aquele conhecimento, mas eu tenho um conhecimento adquirido ao longo da minha vida, um conhecimento da palavra que eu venho adquirindo lá no meu seio familiar, dentro do meu seio da família, dentro do meu seio da igreja no qual eu frequento, dos ensinamentos que vêm até mim. Então eu procuro esses ensinamentos que ele fez para mim, que ele faz, que ele traz para mim muita alegria, amor, esses ensinamentos que eu pretendo que eu passar a você, da minha maneira. E se você se identifica comigo, você também possa tomar a sua palavra e se refletir a palavra no seu entendimento. Isso também se torna um alimento para a sua vida, que você vai trazer. Então, eu faço esse convite a você, para que você venha refletir comigo e possa também convidar mais pessoas a refletir com você, compartilhar esse vídeo, curtir. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, para que possa enviar para mais pessoas, mas sem delongas. Eu só fico aqui menos de 20 minutos. Eu prometo não passar de 20 minutos. Eu vou refletir hoje, eu vou dar continuação ao capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. O São Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. E são 4 evangelistas que iniciam o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu estou aqui fazendo com você, né, com você juntamente contigo aí, do outro lado dessa telinha, a reflexão do Evangelho de São Mateus. Nós estamos hoje no capítulo 16, dando continuidade, hoje termino, depois vamos para o capítulo 17. Então vamos lá, sem delongas, porque eu faço aqui primeiro uma leitura, eu leio mesmo, eu leio todo o versículo aqui. Eu vou ler hoje, vou dar continuação do 13 ao 28. Eu leio um pouco assim, pretendo não ser, eu leio expressivamente rápido mesmo, para não tomar muito tempo aqui, né? E para depois eu fazer as minhas colocações, as minhas reflexões para você, para que toque o seu coração. Você possa também estar fazendo aí do seu jeitinho,
da sua maneira de interpretar a palavra de Deus. Porque nós não somos donos da verdade, nós não somos donos da palavra, mas nós temos sempre uma palavra para oferecer a alguém. Então vamos lá. E hoje a minha palavra eu ofereço a ti, que vem de Deus, né? Vem a palavra de Deus colocada aqui para você. Pedro professa a fé. Quando chegou à região da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o filho do homem? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que lhe revelou isso, e sim o meu Pai que estais nos céus. Eu também lhe digo: você é Pedro, e sobre Pedro, não, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu darei a você a chave do reino dos céus, e que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar da terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos. Não disseram que dissessem a ninguém que eles eram o Messias, que ele era o Messias. Perdão. Primeiro anúncio da paixão. Desde esse momento, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém e sofrer muito por causa dos anciãos, chefe dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permitirá, Deus não permita tal coisa para ti, Senhor. Jamais te acontecerá isso. Voltando-se, Jesus disse a Pedro: vá para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim, encontrará. De fato, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se destruir a própria vida? Ou o que alguém dará em troca da sua própria vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um de acordo com seu comportamento. Eu lhes garanto, dentre os que aqui se encontram, alguns não provarão a morte, sem antes verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sempre termino o evangelho com a palavra da salvação, porque essas palavras foram ditas por Jesus. E Jesus é o nosso Salvador. Então, essas palavras são palavras de salvação. Então, vamos fazer uma breve reflexão dessa palavra, o que o Senhor, Deus, Jesus próprio, nos tenha a dizer sobre essa reflexão, sobre a promessa de fé, a promessa fé, que Pedro, a professa a fé de Pedro, né? A fé de Pedro. É muito impressionante esse evangelho, porque esse evangelho é onde Jesus constitui, né, a sua igreja. Jesus coloca Pedro sobre a chave da igreja, a partir da fé de Pedro. E Jesus ainda cita, né? Mas antes de entrar nesta palavra, eu quero aqui dizer quando Jesus fez a pergunta. Jesus perguntou quem ele era aos seus discípulos, né? Como os discípulos enxergavam Jesus? Eles que caminhavam com Jesus, eles que eram próximos de Jesus, porque todos falavam algo sobre Jesus, mas ninguém conhecia Jesus. Para conhecer Jesus, tem que estar próximo de Jesus.
E os discípulos, que eram seus seguidores mais próximos, eles conheciam realmente Jesus. E você, conhece Jesus? Você conhece Jesus? Para conhecer Jesus, tem que aproximar de Jesus. É como nós estamos aqui, aproximar da palavra, tomar sua palavra diariamente, fazer a sua leitura orante da palavra, escolher um texto, refletir a palavra, porque assim você se conhece Jesus. Conhecer. Não é ficar cheio de palavras que não. Um querendo competir com o outro, né? Um querendo achar, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é isso. Mas Jesus é quem é esse Jesus para você? Quem é? Então essa pergunta, ela vem nos questionar hoje. Quando Jesus pergunta assim, Jesus perguntou ao seu discípulo, quem? Jesus perguntou assim, olha, Jesus perguntou ao seu discípulo, quem as pessoas dizem que é o filho do homem? Questionou, o que as pessoas falam? Aí os discípulos responderam, alguns dizem que é João Batista, profeta, né? João Batista que já havia falecido, né? Ele já venho aqui contar da morte de João Batista, né? Que por ciúmes, né? Por inveja da Herondides, que pediu a cabeça de João Batista para Herodes. Então, João Batista é o precursor, o profeta que anunciou Jesus. Tá. Aí uns falavam que Jesus que era João Batista, outros falavam que era um profeta, mas ninguém dizia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus perguntou: e vocês? E vocês? Falavam que eram Jeremias, profetas antigos, né? Mas que morreu, Jeremias já havia morrido muitos anos, mas ainda falavam que era Jeremias que havia, né, reencarnado. Aí, no caso, eles perguntaram, daí Jesus perguntou, e tu, Simão? Jesus fez uma pergunta muito pessoal para Simão, Pedro. Pois ele já tinha essa missão para dar para sobre Pedro. A hora que Jesus fala, ó, perguntou então Jesus a Pedro, Simão Pedro, que o nome de Pedro era Simão. Jesus que chamava ele Pedro. Ó. Simão Pedro respondendo. Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro já foi rápido responder. Jesus falou: vocês, a todos. Mas Simão foi de prontidão. Ele sabia quem era Jesus. Ele foi o primeiro a responder: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Nossa. Aí Jesus respondeu a ele. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está no céu. Sim, foi Deus que revelou, foi o Espírito Santo de Deus que revelou a Pedro, mas por conta da fé de Pedro, da fé que Pedro tinha, que Pedro cria, né? Ele acreditava que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era o enviado. Ele não tinha dúvida. Jesus, mas quem revela? É Deus que revelou para Pedro. Daí Jesus disse: olha, você é Pedro. Jesus respondeu que no 18. E sobre esta pedra, Pedro significa pedra, reconstruirei, construirei a minha igreja. Olha, a igreja de Cristo é construída sobre a rocha, sobre uma pedra firme, que é Pedro. E as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. Olha, que poder! O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado. Olha que força tem a igreja de Cristo, a igreja de Pedro, a igreja que Pedro ia construir, então, os segmentos de Pedro, né? Pedro, sobre essa fé de Pedro, construir a igreja de Cristo. Então, e tá essa reflexão, tá este modo. Eu posso, e aí você me pergunta, qual é a igreja de Cristo? Então, qual é? Qual é a igreja de Cristo? Eu vou dizer da minha maneira, né? Como católica que sou, né? Eu vou puxar pro meu lado, né? Eu vou puxar a sardinha, como diz, né? Pro meu lado. Que a igreja de Cristo é a igreja católica, a apostólica romana. Hum? Igreja católica é dos cristãos, a apostólica é dos apóstolos, e romana é de Roma. Significa assim, Roma, onde os apóstolos viviam. Roma, aonde está a sede da Igreja Católica, onde estão os bispos, o bispo maior é o Papa, é o Papa. É onde fica o Papa, né? Então nós, nesses dias aí, nós
Nós tivemos aí, né, os católicos, um conclave onde se elege um papa, com muita oração, muita espiritualidade. Ele é eleito um papa, né, com muita espiritualidade, um papa que vai orientar a igreja de Cristo, a igreja católica, a igreja que foi fundada lá por Pedro, e o Pedro é o sucessor, e os papas, eles sucedem, né? O Pedro, sucessor de Cristo, sucede a igreja, e o Papa, ele é o sucessor de Cristo, de Pedro. Então, o Pedro é o anterior, aí e o Papa vem, os papas que vieram na igreja, todos os papas que entram, eles têm esse papel de, de levar a igreja, né, de conduzir a igreja, de ser o orientador da igreja, o que vai, né, igual Jesus falou, sobre ti edificarei a minha igreja, que vai construir sobre essa pedra forte, resistente, que vai levar a evangelização e não vai deixar nunca, nunca perecer. É isso que significa. Então, você, se eu ficar aqui a desejar alguma coisa, você pega a sua Bíblia e faz mais essa reflexão. É muito linda essa palavra de Deus. Logo em seguida, né? Aí eu vou falar da profissão de fé. Pedro, ele professa a fé aqui, mas logo em seguida, nos versículos seguintes aqui, ó, de 21 seguintes, primeiro anúncio da paixão, quando Jesus anuncia, né, a sua morte, Jesus fala que ele vai sofrer, que ele vai para Jerusalém, ó. Ali ele parte para Jerusalém e, ó, juntamente com os discípulos, né? Aí ele diz que ele vai sofrer, ele vai ser morto e vai ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, nessa hora, ele fala: Não, Deus não permite tal coisa para ti, Senhor. Jamais te acontecerá isso. Pedro diz na hora. E Jesus, ele é chamado a atenção. E Jesus diz para ele assim, com uma palavra muito forte. E Jesus chama Pedro Satanás. Mas agora você me diz, numa hora Pedro professou a fé. E disse que Jesus falou aí sobre Pedro, pedra, eu edificarei a minha igreja. E logo em seguida Pedro já disse que Jesus não ia morrer. Mas, como se diz, não era Pedro. Porque Jesus falou, Satanás, tu és uma pedra de tropeço no meu caminho, né? Pedro, ele vai ser edificado a ser a pedra da construção da igreja, né? Sobre essa pedra. Mas o Satanás estava atrapalhando no caminho. E o Satanás, o inimigo de Deus, ele está sempre, né, rodeando. Aí Pedro, ele também não foi diferente, era pecador também. Hum? Pedro também tinha, né, os seus defeitos. Ainda não tinha aquela fé, ainda não tinha ele acredita, aquela crença que Jesus ia morrer da forma que Jesus morreu, crucificado. Tanto é que ele duvidou, né? Ele negou, na verdade, 3 vezes Jesus, né? Ele negou 3 vezes Jesus. Ele, na fraqueza dele, né? Então, assim, todos nós temos nossas fraquezas, os nossos momentos de Satanás, de dúvida, nossos momentos, mas nós logo nos arrependemos desses momentos e logo Jesus nos perdoa, porque Jesus é misericordioso e sabe o nosso arrependimento. E Pedro, nessa hora que ele falou isso, logo Jesus repreendeu Pedro, né? Falando dele que, olha, Jesus já estava, né? Jesus veio para isso, ele veio para passar por esses momentos, né? Ele ia ter que morrer. Aí Jesus falou, logo em seguida, Jesus disse que ele, ó, depois então Jesus disse ao seu discípulo, se alguém quiser vir a mim, Jesus disse, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la, e quem perder a própria vida por causa de mim encontrará. É não se apegar nas coisas, né? Não se apegar nas coisas do mundo. Jesus ainda coloca quem ganhar o mundo inteiro, se destruir a própria vida, ou que alguém, ó, de fato, não adianta ganhar o mundo e destruir a própria vida, é se apegar no mundo. Ou alguém dará a troca da sua própria vida, porque é para se apegar nas coisas de Deus, né? Nas coisas que não perecem, né? As coisas de Deus, né? E as coisas de Deus, elas não passam. Agora, as coisas do mundo são passageiras, ficam por aqui mesmo. Então, isso que Jesus quer dizer, daí Jesus coloca. Aí mais adiante, Jesus coloca assim, dentre os que aqui se encontraram, alguns não provarão a morte, sem antes verem o Filho do Homem vindo do seu reino. Jesus quis dizer para os discípulos que ali estavam,
junto dele. Jesus disse que eles não provarão a morte, ele quis dizer assim, o Filho do Homem vindo em seu reino, que é Jesus, que está no terceiro dia. O reino de Jesus é o reino da ressurreição e a vida. Ele restou no terceiro dia. Esse é o reino de Deus. Quem crê, verás a vida eterna. Quem crê em Deus. Então fica por hoje, eu estou passando aqui de 20 minutos e eu não posso permanecer mais que 20 minutos. Eu espero que você tenha trazido essa palavra hoje para o seu coração. Volte, escuta novamente as palavras que eu disse e as palavras que eu li para você tirar suas reflexões da palavra de Deus e trazer para o seu coração. E ser também como Pedro, professar sua fé diante de Deus, diante de Jesus. Amém? Então, até o próximo vídeo.